Boa tarde, vou fazer aqui a correção da segunda parte da revisão. Peguem o caderno de vocês, peguem o lápis, peguem a caneta e, novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo. Questão 12. Um restaurante oferece no cardápio 2 saladas distintas, 4 tipos de pratos de carne e 5 variedades de bebidas e 3 sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras a pessoa poderá fazer seu pedido? Como aqui ele está querendo saber de quantas maneiras, como é que você resolve esse tipo de questão? Multiplicando, você vai fazer uma multiplicação. Para saber quantas maneiras distintas eu posso distribuir esse meu cardápio, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar. 2 vezes 4 vezes 5 vezes 3. 2 saladas vezes 4 tipos de prato de carne, 5 variedades de bebida e 3 diferentes tipos de sobremesa. 2 vezes 4 vezes 5 vezes 3 é 120. Então, a alternativa correta, a letra é 120. Questão 13. Uma lanchonete tem uma promoção de combo com preço reduzido, em que o cliente pode escolher 4 tipos diferentes de sanduíche, 3 tipos de bebida e 2 tipos de sobremesa. Quantos combos diferentes os clientes podem montar? Aqui do mesmo jeito. Como é que eu posso distribuir esse meu lanche aqui? Você vai fazer o quê? Você vai multiplicar. 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 vezes 2 é 24. Então, eu posso fazer 24 tipos de combos diferentes. Questão 14. Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos, considerando que os valores medidos foram 1,54 metros, 1,67 metros, 1,50, 1,65 e aí vai. Qual o valor da mediana das alturas dos alunos? Gente, o que é mediana? Mediana é aquilo que está no meio. Tá aqui, eu tenho uma representação, eu tenho o rol dos dados, eu tenho os dados. Você vai colocar esses dados primeiramente em um rol. O que é o rol? É organizar os dados. Você vai organizar esses dados. Como é que você organiza esses dados? Colocando, se for números, você coloca na ordem crescente ou decrescente. Eu, particularmente, prefiro colocar na ordem crescente porque é mais rápido e mais fácil. Você analisar o que é do menor para o maior. Você coloca na ordem crescente. O número que tiver bem no meio é a mediana. Então, é isso que você vai fazer. Não vai fazer cálculo nenhum. Se a quantidade for ímpar, é só o número que está no meio. Se a quantidade for par, aí sim é que você faz um pequeno cálculo, que é o quê? Quando a quantidade é par, vão ter 2 numerozinhos no meio. Aí esses 2 números você soma e divide por 2. Vamos analisar primeiro se aqui é a quantidade par ou ímpar. Aqui você vai colocar na ordem crescente. Coloquei, ó, 1,50, 1,54, 1,55, 1,60, 1,67, 69, 75, 78. Coloquei na ordem crescente, certo? Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 números, uma quantidade ímpar. Se é uma quantidade ímpar, você só vai olhar qual é o número que está no meio. Qual é o número que está no meio? 1,65. Então, nesse caso aqui, a mediana é 1,65. Questão 15. Observe o boletim de Raquel no ano de 2019. Aí eu tenho nota 1, 4, nota 2, 5, aí tem 6, 7,5, 8,5, 9,5, 9,5 e 10. A média alcançada por Raquel em 2019 é... Como é que a gente calcula a média? A média você vai calcular como? Você vai somar todas essas notas e vai dividir, e o resultado você divide pela quantidade de notas, que aqui no caso são 8 notas. Então, você vai fazer o quê? Vai ficar 4 mais 5 mais 6
mais 7,5, mais 8,5, 9,5, mais 9,5, mais 10. E aí você divide pela quantidade de notas, que é 8. Quanto é que dá essa soma? A soma dá 60. 60 dividido por 8, 7,5. Então, a média de Raquel é 7,5. Questão 16. Na tabela a seguir, estão registradas as vendas de lanche durante 5 dias na lanchonete Maravilha. Aí tem os dias da semana e a quantidade de lanches vendidos. Na primeira coluna, aí tem os dias da semana, a quantidade de lanches vendidos em cada dia. A média diária de lanches vendidos na lanchonete Maravilha é, do mesmo jeito, para você calcular essa média, você vai fazer o quê? Você vai somar a quantidade de lanches vendidos durante a semana toda e vai dividir pelo número de semanas, que aqui no caso, número de dias. Aqui no caso foram 5 dias. Então, você vai pegar 386, mais 418, mais 345, mais 284, mais 172, dividido por 5. Essa soma é igual a 1.605, dividido por 5, que é igual a 321. Então, a média é 321. A alternativa correta, letra D. Questão 17. Calcule o valor da mediana da seguinte amostra de dados. Vocês falaram que ficaram com dúvida com relação a esse cálculo aqui da mediana. A mediana é o que está no meio, certo? É aquilo que está no meio. Então, você vai primeiro, para você saber o que vai estar no meio, você não vai olhar aqui para esses dados e vai dizer logo aqui, não. Por quê? Os dados aqui estão desorganizados. Você vai ter que organizar primeiramente os dados. Como é que você organiza? Quando se trata de número, você coloca ou na ordem crescente ou na ordem decrescente. Como eu falei na nossa questão, em uma outra questão, eu prefiro colocar na ordem crescente. Então, colocando na ordem crescente, quando os números são repetidos, você precisa repetir. Então, na ordem crescente vai ficar 15, 15, 27, 32, 32, 44. Aí, vamos lá. O número que está no meio. Qual é o número que está no meio aqui? Aqui é uma quantidade par de números, ó, tem 6 números. Aí você vai olhar, número que está no meio, não consigo visualizar, professora, qual é esse número que está no meio? Então, você vai olhar o quê? Aqui, no caso, quando é uma quantidade par, existem 2 números que vão estar no meio. Aqui, no caso, é o 27 e o 32. Então, o que é que você faz? Você vai somar 27 mais o 32. 27 mais 32, você vai tirar a média deles, certo? 27 mais 32 dividido por 2. Então, toda vez que a quantidade par, você vai identificar os 2 números que está no meio, soma eles e divide por 2. É sempre assim. Quando é uma quantidade par, soma os 2 números que estão no meio e divide por 2, certo? Então, vai ficar aqui 27 mais 32 dividido por 2. 27 mais 32, 59. 59 dividido por 2 é 29,5. Então, a alternativa correta é a letra B, 29,5. Questão 18. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato. Tá aqui os números do sapato. Qual o valor da moda desta amostra? Aqui, nesse caso, você vai fazer o quê? O que é moda? Moda é aquilo que mais se repete. O que vai estar mais se repetindo aqui, nesse caso aqui desses dados, é a moda. Então, vamos analisar qual é o número aqui que mais se repete. O 34. Quantas vezes o 34 se repete? Só uma vez. Então, provavelmente ele não é a moda. Um outro detalhe com relação à moda. A moda pode ser mais de um número. Ela não necessariamente precisa ser única, certo? Ela não necessariamente precisa ser única. Como as alternativas aqui só é um número, então é só um.
34 se repete só uma vez, só aparece uma vez, então já não é. O 39, vamos analisar. 39 aqui, ó, também só aparece uma vez, então já não é. O 36 tem uma, duas, 3 vezes. Então, guarda aí, o 36 aparece 3 vezes. Então, por enquanto, ele é a moda. O 35, uma vez só. O 37 também só aparece uma vez. O 40 só aparece uma vez. 36 eu já vi que aparece 3 vezes. O 38, 2 vezes. Ainda tá o 36. O 38 só aparece 2. E o 41, que também só aparece uma vez. Qual foi o que apareceu mais? O 36, que apareceu 3 vezes. Então, a alternativa correta é a letra B. 36 é a moda. Então, gente, a moda é aquele que aparece mais vezes, é o que mais se repete. Questão 19. Carlos respondeu aqui se teve algum erro de digitação. Carlos respondeu um teste de inglês e acertou 16 das 20 questões do teste. A porcentagem de acertos de Carlos nesse teste é... Para a gente saber a porcentagem, você vai fazer o quê? Você vai pegar a quantidade que ele acertou pela quantidade de questões de testes. É o quê? 16 dividido por 20. Para saber a quantidade que você acerta ou erra, você vai pegar essa quantidade que você acerta ou erra e dividir pela quantidade total de questões, certo? Você quer saber alguma coisa em relação a um total, uma parte em relação ao total, você divide essa parte pelo total. Por exemplo, se eu tenho uma fábrica de parafusos. E aí, nesses parafusos, eu tenho uma quantidade, uma certa quantidade de erro, né? Que parafusos que deram errados. Para eu saber a porcentagem de parafusos que deram errados nessa fábrica, eu vou pegar essa parte de parafuso e dividir pelo total de parafusos que eu fabriquei. Aí eu sei a porcentagem. Aqui, no caso, a questão, quero saber a porcentagem de acertos. Quero saber a porcentagem de acertos. Eu pego aqui a quantidade de questões que eu acertei e vou dividir pelo total. Então, para saber a porcentagem de uma parte, você vai pegar essa parte e dividir pelo total. 16 dividido pelo total 16 dividido por 20 é igual a 0,8. 0,8, para você transformar em porcentagem, o que você faz? Você vai multiplicar por 100. 0,8 vezes 100, multiplicado por 100, é igual a 80. Então, aqui é 80%. Alternativa correta, letra D. Questão 20. Uma fábrica de roupas produziu, no mês passado, um total de 5.000 calças jeans femininas e 3.000 calças jeans masculinas. Ao passar pelo teste de qualidade, 6% de calças jeans femininas e 8% de calças jeans masculinas foram rejeitadas porque estavam com pequenos defeitos. A porcentagem de calças jeans reprovadas no teste de qualidade em relação ao total de calças jeans produzidas é... Primeiro, eu vou saber essa quantidade de calças jeans reprovadas. Eu tenho o quê? Que 6% foram de calças jeans femininas foram reprovadas e 8% de calças jeans masculinas foram reprovadas. São um total quantas calças jeans femininas? 5.000. Então, primeiramente, eu vou tirar esse 6% dos 5.000. 6% é 6 dividido por 100. 6 dividido por 100 é 0,06. Então, vai ser o quê? 5.000 vezes 0,06, que é igual a 300. Aí, eu vou tirar os 8% dos 3.000, que são as calças jeans masculinas. Então, vai ser o quê? 8% é 8 dividido por 100. 8 dividido por 100 é 0,08. Então, vai ser 3.000 vezes 0,08, que é igual a 240. Eu tenho o quê? Que o total de calças produzidas, no total de calças produzidas, é 5.000 mais 3.000, que é igual a 8.000. E o total de calças jeans reprovadas
é 300, que aqui eu calculei, 300 mais 240, que é igual a 540. Então, eu tenho que, para saber essa quantidade, lembra que eu falei na questão anterior, você vai pegar uma parte pelo todo. Ele não quer saber a parte reprovada? Qual é a parte reprovada? 540. Qual é o todo? 8.000. Então, é 540 dividido por 8.000. 540 dividido por 8.000, 0,0675. A questão pede em porcentagem. Para você saber esse valor em porcentagem, você multiplica por 100. Multiplica por 100, quando você multiplica por 100, fica 6,75%. A alternativa correta, letra A. Bem, aqui se encerra a correção dessa atividade de revisão. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar no grupo de interação, tirando todas as dúvidas que vocês tiverem com relação a essa atividade, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham uma boa tarde.